Justiça e a Coordenadoria da Infância e da Juventude do Estado de São Paulo. Essa campanha Mude um Destino, doutor, a gente participou aí de algumas reuniões preparatórias, né, aqui na própria PAMARS. A preocupação da maior parte das pessoas do mundo não jurídico, vamos colocar assim, que conta com o engajamento de esposa do secretário de Justiça, esposa do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, essas pessoas aderiram a esse movimento. A preocupação de quase todas essas pessoas que não estão vivendo a realidade judiciária é o seguinte: poxa vida, mas é tão difícil adotar uma criança. Às vezes a criança está lá, é muito complicado. Isso tem algum respaldo no mundo real hoje? Muito pouco respaldo. Não é um mito que se criou, doutor? É um mito, porque o que acontece é que as pessoas querem ou se dispõem a adotar muito mais bebês do que crianças mais velhas e grupos de irmãos, né? Quando há um bebê disponível para adoção, tem pessoas brigando na fila para conseguir adotar aquela criança. Mas quando há crianças mais velhas, digo mais de 4 anos, 5 anos, 6 anos, especialmente grupos de irmãos, a demanda, a procura para esse perfil já é muito menor, né? Então são essas crianças normalmente que ficam nos abrigos. E essas é que são mais difíceis de colocar em família substituta. Quando a pessoa pensa num bebê, realmente existe a fila. Agora, por exemplo, lá em Guarulhos, eu posso dizer lá que eu tenho acompanhado isso. O tempo, mesmo que a pessoa queira um bebê, o tempo de permanência no cadastro de adoção, até que a pessoa seja chamada, gira em torno de 1 ano. Se você fizer o paralelo para uma gravidez biológica, deve demorar 9 meses, correto? Então, assim... E outra, o juiz precisa cautelar, né, doutor? O senhor não vai entregar uma criança, a vida, o futuro de uma criança, para uma família que o senhor não tem dados concretos. Eu vou falar um pouquinho sobre o cadastro também, né? Agora, só voltando, se a pessoa estiver disposta a adotar crianças de 4, 5 anos, não vai esperar nada, não tem fila nenhuma. Então, é tudo uma questão do perfil que a pessoa se dispõe a adotar. Tá? Agora, mas eu não quero ficar nessa fila. Por que nessa fila? É uma burocracia tremenda e o processo é tão burocrático, eu tenho que ir lá e tenho que participar de avaliações técnicas. Isso é feito em benefício da infância e da juventude para garantir os direitos, garantir que não tenha tráfico de crianças, compra de crianças. Tá? E, bom, a lei determina, artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O jeito correto de adotar uma criança é ir até a vara da infância e juventude mais próxima da sua residência, se orientar, apresentar os documentos e requerer inscrição no cadastro de adoção e aguardar a chamada. Não deve fazer, como muitas pessoas ainda fazem, infelizmente, ficou sabendo de um amigo, do vizinho, do sobrinho que tem uma pessoa carente, que não tem condições de cuidar e quer entregar a criança em adoção. Muitas vezes as pessoas acompanham a gravidez, ajudam aquela pessoa e quando chega no final da gravidez, aparece todo mundo no fórum, a mãe da criança já concordando em entregar para aquele casal com a criança no colo, sendo que aquele casal não está na fila não está no cadastro, né? Fez um procedimento completamente irregular e quer adotar, quer que o juiz bata um carimbo ali dizendo, está adotado. Não é assim que a adoção funciona. Se a pessoa faz isso, ela corre um risco sério de a criança ser retirada e, logicamente, ser entregue para o cadastro de adoção. Por quê? Só existem 2 razões para a criança, numa adoção, não ser adotada de acordo com o cadastro. Uma, desde que a criança esteja vinculada afetivamente com aquele casal. Tá? Então, tem que ter um vínculo da criança com aquelas pessoas. Se tiver, isso justifica não acionar o cadastro. Ou então, o que se chama de adoção intuito personae, que aquele casal que quer adotar a criança tem um vínculo consistente com a mãe da criança ou com a família biológica da criança, um vínculo real e efetivo. Pode ser desde um parentesco até uma amizade próxima. O exemplo que eu costumo dar é, por exemplo, aquela criança já adotou uma criança da mesma mãe. Portanto, quer adotar o outro irmão, né? E aí é uma coisa que sempre se valoriza, é manter irmãos unidos. Na verdade,
a gente poderia, de uma forma um pouco mais resumida, dizer que a prioridade absoluta é a criança. O senhor está pensando sempre a criança. E para que não seja acionado o cadastro, é preciso que haja uma razão efetiva que beneficie a criança. Porque a adoção se faz em benefício sempre da criança ou do adolescente, e não especificamente do casal que está adotando. Perfeito. Então aqui, doutor, vou pedir licença para o senhor. Claro. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade abordando o tema infância e juventude. Doutor Daniel, família acolhedora, o que é e quais os resultados que o senhor tem observado no decorrer desse projeto? Família Acolhedora é um projeto que ainda não está implementado em Guarulhos, né? Nós estamos agora na fase de chamar as famílias, selecionar famílias para que elas possam ser avaliadas e então tomar parte nos quadros, se tornando uma família acolhedora. O que é a família acolhedora? É uma alternativa para o abrigamento. Quando existe uma situação qualquer que faz com que eu tenho a necessidade de tirar uma criança, ainda que momentaneamente, do seio da família biológica, seja uma situação, por exemplo, de maus tratos, de abuso até sexual, ou qualquer situação de risco dessa criança, eu preciso, não tem jeito, eu não tenho alternativa, essa criança não pode permanecer ali porque a vida dela está em risco. Eu preciso tirar. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê para essa situação, ou a colocação em família substituta imediata, o que às vezes não é possível, ou o próprio abrigamento, né? E o abrigamento a gente sabe que tem consequências detrimentosas na psicologia da criança, porque institucionaliza, a criança perde a individualidade dela. É importante para a criança ter o convívio familiar, a gente fala no direito à convivência familiar. E a família acolhedora vai ser uma alternativa para esse abrigamento. Então, uma situação como essa, ao invés de a gente colocar no abrigamento, no abrigo, a gente coloca numa dessas famílias acolhedoras, já pré-selecionada, avaliada. E a criança vai ficar temporariamente nessa família acolhedora, enquanto a gente faz o trabalho com a família natural para tentar colocar essa criança de volta, ainda que seja na família estendida, com outro parente, né? Ou, se a gente chegar à conclusão que isso não é possível, colocar numa família substituta, com a vantagem de que durante aquele tempo a criança não ficou institucionalizada. Tá certo. Doutor, o judiciário, todo mundo reclama, inclusive e principalmente os próprios juízes, da demora em se julgar uma causa judicial, em face do volume absurdamente astronômico de demandas de pessoas que recorrem ao Poder Judiciário. E uma das alternativas apontadas por especialistas é a mediação. Como é que anda a mediação na comarca de Guarulhos? Nós temos hoje um setor de mediação na comarca de Guarulhos, atendendo a Vara da Infância e da Juventude e as 6 varas de família que foram recentemente instaladas em Guarulhos. O que acontece? No mundo inteiro está havendo um movimento de mudança de paradigma do sistema meramente processualista de juiz, autor e réu para criar outras formas de solução alternativa de conflitos. Então, nós temos a conciliação, que já é muito conhecida aqui no Brasil, e está chegando no Brasil a mediação, né? A mediação ela é uma forma mais profunda, tem um trabalho mais profundo, mais demorado, mais completo com as partes do que a conciliação. Então, tem toda uma técnica que tem um mediador que ele aprende essa técnica, ele necessita.